E hoje retornamos aqui na parte 2 com o grande educador Jacir Venturi. Eu fico, principalmente nesse ano, com algumas mudanças culturais que aconteceram, Jacir, isso dentro das casas e conversando com os outros pais. Se eu vou caçar Pokémon com um filho de 9 e um de 4 anos numa praça em Curitiba, domingo, 9 horas da noite, porque pelo GPS ele descobriu que o ponto é aquele, e agora ele descobriu que é GPS, enquanto a escola não vai explicar, ele descobriu através do aplicativo. Se o e-commerce hoje representa boa parte do varejo no Brasil, se o marketing trocou do marketing offline para o marketing online, se a metodologia estratégica da gestão de empresa vem avançando no tempo e no espaço e vem deixando, muitas vezes, Philip Kotler e Peter Drucker em conceitos primordiais, quase que obsoletos em algumas variáveis por causa do nível de competitividade do mercado. Como não trazer isso para dentro da sala de aula desde o ensino fundamental e adequando o modelo de ensino? Não fica um buraco negro gigantesco aí em todo esse espaço? Ricardo, você fez uma citação assim que eu admiro muito, né, Philip Kotler ou que seja Peter Drucker. Peter tem uma frase extraordinária, né? Ele diz que a nova riqueza das nações não é a fazenda, não é a fábrica, não é o banco, é a escola. Tá? E, de fato, nós temos que pensar o seguinte, os países que estão se desenvolvendo ou desenvolveram porque fizeram investimentos elevados e corretos na educação. Tá? A Coreia do Sul, todo mundo conhece, na década de 70, o PIB per capita era até um pouquinho menos que o PIB brasileiro. Tá? Né? Então, o investimento alto, mas também correto. Não é que nós estamos investindo muito pouco em educação. Todo mundo fala, tem que ir para 10%. O país não suporta investir 10% em educação. A conta não vai fechar nunca. Não vai fechar. Fora isso, eu questiono até que ponto, se dobrar o salário dos professores hoje, né, se vai efetivamente melhorar muito a educação brasileira. Tá? Claro que nós temos problemas, digamos assim, que os salariais, mas que quando se compara, certo, né, o Brasil em termos de poder aquisitivo de outros países, nós estamos na média de outros países. Eu convivi no final de semana com 40 professores do Japão. Eles dizem o seguinte... Agora recente esse? Não é tão recente, deve fazer uns 12 anos atrás, tá? Mas não deve ter mudado. Eles dizem o seguinte, nós não ganhamos bem lá. O engenheiro ganha mais, o médico ganha mais, o empresário ganha mais, certo, né, do que um professor. Nós ganhamos, em média, $4 mil por mês. No Japão. No Japão. Né? Mas é muito? Não, ele diz, nós, para alugar uma casa nos arrebaldes de Tóquio, é $2 mil. Só que nós temos o quê? O prestígio da sociedade. Reconhecidamente. Reconhecido. Isso vale muito, tá? Nós temos o reconhecimento das famílias, tá? Né? A maioria das moças quer casar com um professor porque tem estabilidade de emprego, certo? Porque tem 60 dias de férias, e certo? O status social. E o status social, certo, né? E geralmente são bons pais, tá? Então esse é o prestígio que nós gozamos por parte da sociedade. Tanto assim tem aquela alegoria que todos precisam fazer reverência ao imperador, menos o professor, porque não há um bom imperador sem um bom professor, tá? Essa é a relação que eles fazem, né? Então, eu diria para você o seguinte, né? Essa questão, por exemplo, que a escola deveria, digamos, ensinar isso, ensinar aquilo, precisa tomar um pouco também de cuidado, porque se analisar no Congresso tem mais de 100 disciplinas como projeto de lei para ser incorporado pela escola. E a obrigação primeira da escola tem que ser o quê? Um bom ensino curricular. Tem que ser um bom ensino da matemática, do português, das ciências, tá? Tem que ter música, tem que ter educação física, tá? Essa é a obrigação primeira da escola. Claro que a escola tem que desenvolver outras competências, tá? Outras habilidades, que há pouco citávamos Gardner, tá? Ou então adaptar-se a um mundo hoje com imensas transformações. Tá? A pessoa precisa ser flexível. Se não tiver flexibilidade na empresa, tá? Essa pessoa dificilmente se dá bem. O líder precisa de flexibilidade. Você conhece bem essa questão da formação da liderança. A
precisa ter flexibilidade, precisa saber trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, tá? Então a escola é um cadinho, digamos assim, muito apropriado para desenvolver também essas habilidades. O que você imagina no Brasil e no mundo para os próximos anos aí com relação aos sistemas educacionais? Há pouco você falou da Coreia, não quis interromper, junto com a Finlândia, né? Encabeçam vários rankings de excelência na educação mundial. Mas aonde você imagina que o Brasil vai chegar de fato? Não na teoria, na campanha, no discurso, mas de fato. Você acha que conseguiríamos avançar? Conseguiríamos sair do 67º lugar para trás e alcançar os 20, 30 primeiros lugares numa classificação internacional de um PISA, ou isso é uma utopia nossa? Eu faço, Ricardo, um esforço muito grande para ser otimista, mas não encontro motivos para esse otimismo, tá? Enquanto nós estamos avançando a passo de tartaruga na educação, às vezes até regredindo, que é o caso agora mostrou o IDEB em matemática, por exemplo, quer dizer, nós tivemos um retrocesso, né, nos índices, tá? As outras nações estão andando realmente, de uma forma bastante acelerada, tá? Então, eu temo até que esse gap comece a aumentar em relação àquelas nações mais desenvolvidas ou que estão em franco desenvolvimento por estarem investindo adequadamente em educação, tá? O grande mal do Brasil, em termos educacionais, não é o salário, tá? Isso vale, inclusive, essa crítica para a escola privada também, tá? Existe um viés, uma ideologia, certo, né? Em parte pela formação de nossos professores, tá? Em que não se valoriza a meritocracia, não se valoriza o esforço, tá? E é lamentável porque isso está acontecendo na escola e está acontecendo também dentro das famílias, tá? Então, temo que o gap, essa distância que existe hoje, possa até aumentar nos próximos anos. Embora esse governo que coloca lá um ministro, que é um político, mas é um homem que tem um trânsito muito bom com o Congresso, e isso é necessário para a aprovação das leis, tá? Eu diria até uma medida muito correta quando se coloca um político na posição, que é uma posição técnica do MEC. Mas o Mendonça, o que se fez? Tá? Ele tem consciência que ele tem limitação, tem consciência que no Congresso ele tem, digamos assim, abre todas as portas. Foi um congressista sempre muito ligado à área de educação também, mas se cercou, tá, de técnicos reconhecidamente muito bons, tá? Desde a época, né, em boa parte, que fizeram uma revolução boa na educação, do Fernando Henrique Cardoso, né? Nós temos 3 técnicos que vieram, né, ocupando posições chaves, que têm aquela experiência e que tiveram uma carreira bem sucedida dentro do MEC, tá? Então, há um alento, digamos, há uma esperança, vamos colocar a esperança no pódio, tá? Estamos em época de Olimpíada, terminando as Olimpíadas, né? Vamos colocar a esperança no pódio, mas o esforço para ser otimista, que a gente venha galgar realmente a posição de destaque em educação, tá? Isso tanto pública, ou principalmente na pública, mas em parte também na privada. Agora, num país que reconhece tão pouco profissões, reconhecer na prática, não no discurso ou no salário, né? Bombeiro, policial civil, policial militar e professor. Não vira um contrassenso muito grande, Jacir, esperar tanto desta mão de obra qualificada, esperar que o cara entre numa casa pegando fogo, que o policial militar defenda você com a vida dele, que o policial civil se mate numa investigação e que o professor se mate pelo conteúdo, pela atualização, pela excelência, ganhando o que esses profissionais ganham? Vamos pensar o seguinte, né? A questão do professor, tá? Se você considerar, por exemplo, o ensino superior público, tá? O professor é bem pago, tá? Quando se compara, certo, né, com as realidades, digamos, não vou falar de juiz, que obviamente ganha muito melhor, com concurso também bastante difícil, tá? Mas na média, eu sou professor da Federal, fui professor tantos anos da Federal, tá? Então é relativamente bem pago. O problema ocorre, vejo, que na formação desse professor, como o salário, e além do salário, que não é um estimulante salário, e além do mais não tem o reconhecimento da sociedade, nós não temos bons valores, certo?
aqueles que, digamos assim, são missionados, têm como missão ser um educador, ser um professor, e eu me considero um deles. Tá? Vejo que eu fiz engenharia porque engenharia na época, lá na década de 70, estava em alta, né? Não havia desemprego para engenharia, eu disse, eu vou me garantir na engenharia. Mas o que eu queria? Eu queria, na verdade, ser professor. E eu fiz licenciatura em matemática, tá? Para ser professor. Trabalhei com engenharia 2, 3 anos, concomitantemente dando aula, até que as portas começaram a se abrir, seja na Federal, seja na PUC, seja em cursinhos, né? E a oportunidade também de entrar como sócio de escolas, tá? E acabei realmente enveredando, certo? Me dedicando à área educacional. Mas eu me considero um vocacionado. Como tantos colegas grandes didáticos que eu conheço, especialmente do passado, né? Que eram vocacionados para o ensino. Tá? Então, quando a gente tiver uma melhoria de salário, tá? Mas principalmente o reconhecimento da sociedade, o prestigiamento dessa carreira, é claro que nós vamos ter mais bons profissionais, os vocacionados, se dedicando então ao magistério. Depois de uma carreira tão próspera e reconhecida, de se orgulhar de ser um educador, nós brasileiros vamos conseguir avançar em velocidade com estes indicadores de reconhecimento internacional tão baixos do nosso país? Eu volto a reiterar, certo, né? O esforço que eu faço para ser otimista é grande, tá? Nós precisamos, vejo, ter realmente essa questão do viés ideológico, certo, né? Muita coisa de esquerda que entra dentro da sala de aula, mesmo do marxismo, por exemplo, que o mundo inteiro praticamente abandonou, nós ainda temos dentro das nossas escolas, tá? E isso significa o quê? Um atraso, tá? Nós precisamos valorizar a meritocracia. O bom aluno não pode ser alvo de chacota, tá? Então, ele tem que ser, como em outros países, ele tem que ser estimulado, motivado, seja pelo professor, admirado, seja pelos colegas, tá? E não alvo de chacota. Então, temos sim que mudar essa cultura de valorização do mérito, do esforço, tá? Daquele aluno que tem uma dedicação, digamos, em casa, 2, 3 horas todo dia, tá? Hoje o grande mal, vejo que nós temos nossos jovens, mesmo até crianças, passando a média de 3, 4 horas, tá? As redes sociais, tá? Isso compromete... Aprendendo nada com coisa nenhuma. Exatamente. Compromete o quê? Compromete os estudos, compromete leituras, tá? A convivência social, até a compleição física, porque ele não pratica esportes, tá? E como se diz, tá? É muito bacana, é muito interessante, certo? Vir até um vício, certo, né? Mas a internet é como se fosse uma lua cheia, certo? Ela é brilhante, bonita, mas tem seu lado oculto, tá? Seja pela perda de tempo e porque a boa parte dos seus conteúdos ou é fútil, tá? Ou até é pernicioso para nossa criança ou nossos filhos ou para nossos adolescentes. Jacir, muito obrigado por essa conversa enriquecedora, mestre. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo sempre que quiser aqui. Obrigado, os dados foram muito esclarecedores, a entrevista também. Obrigado, Ricardo. Hoje nós conversamos com um dos grandes e reconhecidos educadores do nosso estado, presidente do Sindicato da Associação das Escolas Particulares, empresário que fundou já 3 instituições de ensino no nosso estado, o grande mestre Jacir Venturi. Até a próxima.